Bom, a hora que você quiser, a gente começa. Pronto, então podemos começar. Ah, tá. Temos que fazer a Fazer a prece, né? oração, a Isso. oração. Então pronto, eu faço a inicial e você faz a final. Pode ser? Combinado. Tá joia. Então vamos lá. Fechar os nossos olhos. Convido a fechar os olhos, fazer uma respiração profunda para poder acalmar a mente, para poder conectar com a espiritualidade. Senhor Jesus, te agradecemos imensamente a oportunidade do estudo de hoje. Agradecemos a presença do amigo Rafael. Agradecemos, Senhor, muito, muito mesmo, com muita honra a presença do Rafael, a presença de todos os amigos que estão assistindo. Pedimos, Senhor, que nos ilumine, que nos guie, nos conduza ao estudo de hoje, para que possamos bem entender esses conceitos, para que possamos, através deles, entender melhor a sua palavra, melhor os seus ensinamentos, e que cada dia possamos aprofundar nossos conhecimentos dentro da doutrina espírita, dentro da doutrinação evangélica, para que cada dia possamos sedimentar, deixar mais firme cada conhecimento no sentido de execução dentro dos teus ensinamentos. Que possa estar conosco, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá. A gente ficou a partir do parágrafo 8º, né, que são os nazarenos. Confere. Sim. Pronto. Se quiser que eu leia, você lê. Vamos fazer o seguinte, então. Você lê, eu comento. Depois eu leio, você comenta. E a gente vai fazendo um bate-bola. Pronto. Nazarenos. Nome dado na antiga lei aos judeus que faziam voto, ou perpétuo ou temporário, era um voto perpétuo ou temporário, de guardar perfeita pureza. Eles se comprometiam a observar a castidade, a abster-se de bebidas alcoólicas e a conservar a cabeleira. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Também foi essa a denominação de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, a qual, do mesmo modo que os ebionitas, de quem adotava certos princípios, misturava as práticas do moisaísmo com os dogmas cristãos. Seita essa que desapareceu no século IV. Bom, vamos lá. Olha, tem mestre entrando aí, ó, porque esse TBS 23 Deni, isso é um grande amigo, Tiago Barbosa, do Espiritismo.net, ele chama carinhosamente de Espinet, e ele pode nos ajudar, e se faltar algum conhecimento pra gente, ele complementa. Sabe, vou te chamar de Ju, pode ser assim? Claro que pode, fique à vontade. Quando a gente fala nos judeus, na raça hebreia, a gente tem que partir lá de Abraão, porque Abraão é considerado pai da raça hebreia. E de Abraão nasceram dois filhos, que na verdade é Isaac e é Ismael. Ismael é o filho mais velho, o filho tido com uma escrava que chamava Agar. Ismael, conforme as tradições, é o gerador da nação árabe. E Isaac, que ficou conhecido como filho da promissão, foi o filho que Abraão teve com a sua esposa Sarai, que depois passou a ser Sara. Então de Isaac renasce, estou dizendo renasce, mas nasce Esaú e Jacó, que não é o livro do Machado de Assis, são os dois filhos de Isaac. E Jacó é o outro pai do povo hebreu. Então nós temos Abraão, nós temos Jacó. E de Jacó nascem 12 filhos. São filhos que ele tem ou com as duas esposas dele, com a Lia e com a Raquel, ou com as duas escravas, porque cada uma tinha uma escrava. E esses 12 filhos dele, que eu vou tentar lembrar o nome, se eu não conseguir, alguém me ajuda. Nossa Rubem, Simeão, Issacar, José, Dan, Zebulon, Naftali, Gade, Levi e Aser. São as 10 tribos do norte, Benjamim e Judá são as duas tribos do sul. Então,
Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, nós temos hoje, todo homem judeu, ainda nos dias de hoje, descende de uma dessas 12 tribos. Você poderia me perguntar assim, Jesus é de qual tribo? Jesus é da descendência de Davi, que é da descendência de Judá. Você poderia me perguntar, Moisés é de qual tribo? Moisés é da descendência de Levi. Ou seja, todo judeu vem de alguma dessas 12 tribos. Então, quando a gente faz esse estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, seja falando de Nazareno, seja falando de Saduceus, seja falando de escribas, seja falando de, enfim, qualquer um desses nomes, a gente tem que partir de um tronco comum, de Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que gerou as 12 tribos, até chegar nessas denominações mais modernas. Então chegamos nos nazarenos. Quem são os nazarenos? O nazareno eram aqueles homens místicos, aqueles homens que deixavam grandes cabeleiras, aqueles homens que buscavam o ascetismo. O que é o ascetismo? O ascetismo é uma forma de viver onde eu coloco o espírito predominando sobre a matéria. Então eram homens muito simples, homens que acreditavam predominantemente no Deus, e o judeu tinha uma forma particular de relacionar-se com Deus, porque ele tinha mais de 70 formas de relacionar-se com Deus. Poderia ser o Deus Yahvé, que na transliteração vira Jeová, poderia ser El Shaddai, poderia ser Adonai, e o hebraico ele é rico de expressões para direcionar a Deus. E os nazarenos eram daqueles mais simples, daquelas pessoas que privilegiavam o espírito, e depois começou a se chamar de nazarenos também, numa alusão a Jesus, porque Jesus não era inicialmente dessa seita dos nazarenos, mas por ele nascer, por ele viver em Nazaré, porque ele nasceu em Belém, por ele viver em Nazaré, por ele ter uma grande cabeleira, por ele também ter esse princípio do ascetismo, começou a fazer uma espécie de imputação de Jesus aos nazarenos. Não, mas são duas distinções, são duas colocações históricas. Mas o fato é que os nazarenos eram daqueles homens judeus os que buscavam a simplicidade, buscavam essa entrega a Deus, essa supremacia do espírito sobre a matéria. Eu acho que a gente poderia começar o nosso estudo. Eu fiz uma breve digressão histórica e agora a gente pode passar aí para as suas colocações. Uau! Uau! Mas pelo menos já tirou a dúvida. Esses nazarenos aqui não são os de Jesus, né? Não são os de Jesus. Tanto que, olha só, quando a gente pega para ler a introdução, coloca inicialmente os judeus que faziam voto ou perpétuo ou temporário de guardar perfeita pureza. Dizem que eram nazarenos Sansão, Samuel, João Batista, ou seja, eles eram ascetas. Eles não, já expliquei o que é o ascetismo. Eles não tomavam bebidas alcoólicas, eles conservavam a cabeleira. Depois começou-se a atribuir esse título de nazarenos aos primeiros cristãos, por alusão a Jesus de Nazaré. Então nós temos aí duas vertentes. A vertente dos nazarenos primitivos, mas também a vertente daqueles, por Jesus se aproximar da seita dos nazarenos primitivos, pessoas que faziam uma vinculação, mas não é a mesma seita. Tá? E ainda tem uma terceira possibilidade que o Evangelho nos traz, que é a denominação de uma seita herética. Mas aí já é uma terceira vertente que eu acho que já não nos cabe muito, porque desvirtuaria aquilo que é o principal dos nazarenos, que é a questão da predominância do Espírito. E sabe, Ju, eu gosto muito de dizer uma coisa quando a gente vai estudar o povo hebreu, o judaísmo, porque Jesus era judeu. Jesus não veio estabelecer uma religião. A religião que Jesus veio trazer para a gente é o amor. Tá? Mas ele partiu do povo judeu. E por que ele partiu do povo judeu? A gente sabe, quando pega o livro A Caminho da Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, que 4 foram as raças que vieram de Capela naquele degredo para ajudar o nosso desenvolvimento.
E também peço ajuda se eu não me recordar, que é a raça hebraica, a raça judia, a raça egípcia, a raça hindu e a raça ariana. Jesus nasceu entre os hebreus, por quê? Porque os hebreus tinham um sentimento religioso voltado à existência de um Deus único. Não só um Deus único, mas um Deus imaterial. Um Deus providência. Enquanto o mundo à época, poderíamos falar em romanos, em medos persas, em sírios, acreditavam em vários deuses. E um Deus que muitas vezes se humanizava, um Deus antropomórfico. Então ele nasceu entre os judeus porque já tinha uma estrutura de religião formada. Então, ele renasce entre os judeus, se faz judeu, mas depois ele ressignifica a Torá. Na verdade, ele não destruiu a Torá. Torá em hebraico quer dizer lei. Ele veio trazer a lei de uma forma mais inteligível, substituindo todas aquelas negações dos 10 mandamentos por algo que seja propositivo. Ao invés de não ame, ame a Deus, ame ao teu próximo, ame a você mesmo. Uhum. Isso, essa interpretação positiva, né, da lei, Isso. em vez de negativa. Essa parte também é interessante. E essa parte de seitas, eu estava assistindo uma palestra de uma... De vira e mexe eu comento essa essa entrevista, porque eu achei muito interessante, de uma judia, lá em São Paulo, Andrea... Eu nunca lembro o sobrenome dela, que me ajuda é Ladeira, o sobrenome dela. Andrea Conan, eu acho, Conan. E ela tem um livro intitulado assim, Judeus Espíritas. A pesquisa científica dela é de judeus espíritas, prática de espiritismo dentre os judeus. E aí eu já faço essa transferência, né, imediata assim, de como Jesus nasceu entre os judeus, entre os hebreus, né, que Jesus era judeu, justamente por conta do conceito único. E como é difícil, apesar da evolução das práticas espíritas, mas ela explicando tudo, sei lá, cientificamente lá eu não sei qual é a área dessa, sociologia, se é antropologia, se é história, não sei exatamente, só sei que ela fazendo análise lá de que os hebreus, os judeus, são muito rígidos em termos de conceitos religiosos, né? Eles não mudam. Ela até brinca do cabeça dura, né? Que eles são realmente durões, então não muda, apesar de ter práticas espíritas, no caso, hoje em dia, né? Então, imagino lá na época de Jesus, tanta seita, cada um, eles até brincam na entrevista, ela dizendo que onde há 2 judeus, existem 3 ideias diferentes. Aí, você vê que daí a gente entende essas várias seitas, né? Como você narrou aí a árvore, e que vem tantos filhos, cada filho cria uma linhagem diferente, né? Assim, uma prática diferente, inclusive tendo esses nazarenos aqui como uma das seitas, né? Uma das formas de praticar. Eu não saberia dizer de qual das 12 tribos são os nazarenos, tá? Nas minhas pesquisas históricas eu não consigo afirmar isso. Mas o que eu posso dizer para vocês, até levantando um aspecto histórico, eu gosto muito de prosear com as pessoas. Será que os nossos amigos sabem qual é a diferença entre hebreu e judeu? É uma questão interessante, porque muitas vezes a gente costuma dizer hebreus, outras vezes judeus, outras vezes semitas, mas ora bolas, o que é que representa aquele povo? Vamos lá. Todo descendente de Abrão, que depois se fez Abraão, são os hebreus. Da onde surge o nome judeu? Lembra das 12 tribos? As 2 tribos do sul, uma era Judá e a outra era Benjamim. Então, judeus são os filhos de Judá. É porque, na verdade, quando houve as invasões, primeiro a invasão babilônio-síria, depois a invasão medo-persa, depois a invasão grego-macedônia, depois a invasão romana, das 12 tribos, a que conseguiu manter-se mais incólume, mais unida e com mais, vamos dizer assim, com mais agregação da sua crença, foi a tribo de Judá. Então, na verdade, os judeus são os filhos da tribo de Judá. E aí nos permite fazer a seguinte consideração. Todo judeu, ele é hebreu, mas nem todo hebreu, ele é judeu.
Porque o hebreu pode ser samaritano, o hebreu pode ser um levita, um hebreu pode ser de qualquer outra tribo. E vocês poderiam perguntar assim, Rafael, e semita? Porque a gente ouve falar muito no mundo do antissemitismo, que gerou problemas como na Segunda Guerra, o Holocausto. Quando a gente remonta a Noé, Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. O filho de Noé que mais representou a prosperidade daquela raça que deveria continuar no mundo, porque aqui existe um simbolismo da arca de Noé, aqueles dias que ele iria ficar dentro de uma arca com sua família, com um casal de cada animal. O filho de Noé que mais atendeu aquele chamado do pai e poderia continuar numa terra renovada é o filho Sem. Sem, semitas. Então, os filhos de Sem são os semitas. E aí a gente vai entendendo os nomes. E vocês poderiam me perguntar assim, e os israelenses? Bom, os israelenses vêm de uma nação, um estado político chamado Israel. Todo israelense, ele pode ou não ser judeu, porque eu posso morar em Israel, ter nascido em Israel, mas não ser judeu. Porque para ser judeu hoje, existem algumas divergências. Para o mais puritano daqueles que estudam o judaísmo, para eu ser judeu, eu preciso nascer de uma mãe judia. Mas se eu, brasileiro, hoje espírita, tenho um filho em Israel, pelo Estado, ele vai ser um israelense, mas não vai ser um judeu. Então a gente vai entendendo a razão dos mais variados nomes. E se alguém tiver alguma dúvida, ao final eu conseguir responder, eu estou à disposição. Uau, de vez em quando a gente precisa dar um upgrade assim no estudo, né? Porque senão... Nossa Senhora, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui então. 24. Portageiros. Esse confesso a você que eu nunca tinha ouvido falar. Até ler a introdução, né? Portageiros, que eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente da cobrança dos direitos de entrada nas cidades. Eu brinco que é o porteiro mesmo, né? Portageiro é porteiro. Deve ter reduzido o nome com o tempo. Suas funções correspondiam mais ou menos a dos empregados de alfândega e recebedores dos direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa que pesava sobre os publicanos em geral. Essa razão porque no Evangelho se depara frequentemente com a palavra publicano ao lado da expressão gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, gente indigna de conviver com pessoas distintas. Bom, vamos lá. Quer falar? Pode falar. Não, só explicar como eram as cidades, né, que eram todas muradas, mas a gente veio aqui para te ouvir, meu amigo. Pode? Não, nós estamos aqui conversando. Eu costumo dizer que quando a gente está estudando o Velho Testamento, o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, né, que compreende aí os textos da vida de Jesus, as cartas e o Apocalipse, e principalmente estudando o Espiritismo, a gente nunca pode nos colocar na condição de um orador, aquele que dá a palavra, mas nós complementamos uns aos outros, então a gente sempre estuda junto. Quando a gente lê os textos, seja do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Novo Testamento, a gente dificilmente encontra essa palavra portageiro. Raras são as vezes que nós a encontramos. Nós encontramos mais frequentemente a palavra publicano. Porque, na verdade, tanto o portageiro quanto o publicano, ele era um cobrador de taxas de impostos para Roma. Diz a benfeitora Amélia Rodrigues, fazendo alguns respingos históricos nas mais variadas obras evangélicas que ela escreveu por meio do médium Divaldo Pereira Franca, eu falando no Divaldo de novo, que na verdade, alguns judeus, dentre eles os publicanos e os portageiros, adquiriam através de asta pública, ou seja, de concorrência, o direito de cobrar impostos para Roma dentro da Palestina, dentro de Israel. E por haver diferença de impostos, sejam os impostos principais que eram cobrados pelos publicanos, ou sejam os portageiros, é como se fosse uma aduana.
o imposto de entrada, o imposto de saída, eles eram conhecidos como portageiros. Quem está à porta, quem está ali quase que fazendo aquela cobrança, eu poderia dizer assim, não é de menor importância, mas os valores eram menores. Tanto que de um censo geral a gente conhece como nome de publicano. Mas o que é preciso dizer sobre portageiro e publicano é que eles eram detestados pelo povo de Israel. Porque imagine, nós dois somos hebreus, somos israelenses. E aqui eu estou utilizando as expressões que eu já me manifestei anteriormente. E nós temos um outro hebreu, um outro judeu cobrando imposto nosso. Só que o imposto não era algo digno, não era algo razoável. Era uma exação exacerbada, era algo que às vezes me tirava o essencial para a própria alimentação, para a compra das roupas, para eu viver a vida. Então é como se eu tivesse um par meu me extorquindo. Alguém trabalhando para Roma, que é o meu pior inimigo. Alguém trabalhando para o meu dominador. Porque os judeus, como eu já disse aqui anteriormente, eles sofreram 4 grandes processos de escravização. Primeiro pelos egípcios, depois Império Sírio-Babilônio, depois o Império Medo-Persa e depois pelos romanos. Então, os portageiros e os publicanos trabalhavam para o povo dominador. Na cabeça dos hebreus, então, ele está do lado do meu inimigo. Ele ajuda a Roma a me extorquir. Então, esse é persona non grata, alguém que eu devo combater. Daí a gente entende o ódio que o judeu tinha de Zaqueu. Quando Jesus entra na cidade de Jericó, e pede a Zaqueu para que desce da árvore, desça do sicômoro, porque vai jantar na casa dele naquela noite, os demais judeus, mas peraí, esse aí não é o Messias nunca, porque o Messias jamais entraria na casa de um publicano, porque o publicano deveria ser execrado, e o portageiro da mesma forma. Então, já deu uma pequena introdução do próximo tema, né, que é Exato. publicano, que esse vai ser pano para manga. Vai ser pano para manga, exato. Então eu vou ler, que aí você comenta. Eram assim chamados, na antiga Roma, os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, como você já explicou, incumbidos da cobrança de impostos e das rendas de toda espécie, quer em Roma mesma, quer nas outras partes do império. Eram como os arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França, e que ainda existem em algumas regiões. Os riscos a que estavam sujeitos faziam que os olhos se fechassem para as riquezas que muitas vezes adquiriam e que, da parte de alguns, eram fruto de exações e de lucros escandalosos. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Exatamente. O nome de publicano se estendeu mais tarde a todos os que superintendiam os dinheiros públicos e aos agentes subalternos. Hoje, esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Diz-se, por vezes, ávido como publicano, rico como publicano, com referência a riquezas de mau quilate. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus mais dificilmente aceitaram e o que mais irritação causou entre eles. Daí nasceram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa por ser considerada contrária à lei. Constituiu-se mesmo um partido poderoso, a cuja frente se pôs um certo Judá, apelidado o Gaulonita, tendo por princípio o não pagamento do imposto. Os judeus, pois, abominavam a este e, como consequência, a todos os que eram encarregados de arrecadá-lo e donde a aversão que voltava aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude das suas funções, eram desprezadas, assim como os que com elas mantinham relações, os quais viam atingidos pela mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam comprometimento ter com eles intimidade. Quando eu fico pensando muito em nós advogados, eu sou servidora pública, né? Mas quando eu fiz direito, a gente que mais ouvia, né? Que os advogados
tudo não presta, ou que contador também, às vezes, está no mesmo bolo. Eu digo, hoje, mas não é tudo assim não, calma, não é assim não. Então, como Kardec está aqui explicando, né, não é que todo publicano era ruim, tinha os bonzinhos também, inclusive o Mateus, né? Mateus Levi era um publicano, exatamente. Eu quero dar uma boa noite aí ao Álvaro Lessa, ao Dudu, um grande amigo lá de Bom Jesus do Itabapuana. Dizer que é um prazer ter vocês, ainda que por alguns instantes. Já ganhei a noite. Estamos conversando aqui sobre a parte introdutória do Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre algumas seitas dentro do judaísmo. E tendo o prazer de conhecer a Juliana, a Ju. Eu. Bom, eu acho que sobre os publicanos de uma forma geral, nós já comentamos quando falamos dos portageiros. Agora é interessante falar que dentro da classe deles, nada obstante eles fossem odiados pelos demais hebreus, Jesus tirou um dos seus apóstolos, que foi Mateus Levi. E na verdade não foi só um apóstolo, porque depois também ele se tornou um evangelista. Também da classe dos publicanos saiu Zaqueu. E Zaqueu, quando desce da árvore, ele faz um exercício de autoconhecimento. Eis que eu vou dividir todos os meus bens com os pobres, e se eu houver defraudado alguém, eu hei de restituir 4 vezes mais. Ou seja, é porque, na verdade, na cabeça dos publicanos, eles estavam exercendo um trabalho digno. Eles ganhavam dinheiro com aquilo, mas na cabeça deles era digno. Eles tinham conquistado aquele direito numa asta pública e, nada obstante, trabalhando para romanos, eles estavam exercendo uma profissão. É que para os demais judeus, aquilo era uma extorsão. Mas Jesus quis demonstrar, tanto com o chamado a Mateus Levi, tanto com a mudança de propósito de Zaqueu, que, na verdade, nós deveríamos olhar a essência, não olhar o estereótipo. Porque se a gente for olhar as pessoas pelo estereótipo, a gente faz julgamentos. E os julgamentos, muitas vezes, nos tiram do caminho, vamos dizer assim, de viver o Evangelho de Jesus. Não é isso, Ju? Isso, é porque travou um pouquinho para mim, travou. Exatamente, os julgamentos, como eu falei, né, que advogado muitas vezes muitas e muitas vezes, né, os políticos generalizar, isso, né, toda generalização pela profissão é estigmatizar. Que aí vem todos os preconceitos, né, de todas as ordens. Com certeza. Bom, se travar de novo, você me fala, tá? Que eu tento mudar a posição aqui. Tá bom. Na verdade, tem travado, tá dando um delay, eu diria que tá dando um delay para mim. Também pode ser a minha internet, né, que tá para receber. Então, essa estigma vem originar todos os preconceitos. Qualquer estigma é preconceito, do tipo de os meus, ou eu, o que são dos meus são tudo bonzinho, e o que é do outro não presta. E é uma forma também de assim, se fechar em grupos, né? De se reservar em grupos. Então, cada vez mais você vai afunilando para só ficar aqueles seus. Os seus, eu acho que isso a gente percebe historicamente, que é o problema até hoje. A necessidade que nós temos, natural, instintiva, de nós vivermos em tribos, acaba ainda trazendo esse atavismo de repugnar a outra tribo. E aí a gente vai criando historinhas para justificar os nossos preconceitos. E aí a gente vai de toda sorte de preconceitos, né? De raça, cor, profissão, tipo de exercício. Existem aqueles que, como aqui diz, né, que fizeram errado, existe. Mas e aí? Assim, eles se usavam porque poucas pessoas sabiam contar. Sabiam ler, sabiam escrever, pouquíssimas, e pouquíssimas pessoas sabiam contar, sabiam matemática. Então, se estava sendo roubado, às vezes nem sabia, só sabia que estava levando muito dinheiro. Só sabia que ela só tinha 10 moedas e que 9 eram retiradas. Eu estava estudando aqui um pouquinho também antes sobre os impostos que havia. Era tanto imposto, que tinha um específico que era cobrado de 7 em 7 anos, que equivalia a 1 ano e meio de produção. Então, você pense, a cada 7 anos, você tem que pagar 1 ano e meio de produção.
É um negócio muito alto. Pelo texto que eu li, assim, não existe nada hoje em dia comparável a esse valor todo. Fora o que eles tinham que pagar de 10% para não sei quem e mais 22% para os religiosos, né? Aí você fica assim, meu Deus, se você for somar tudo, dá quantos por cento, né, de tudo? É muita coisa, realmente é muito imposto. E como você explicou, cada imposto significava tirar o alimento da boca. Significava ou pagava imposto ou não comia. Era assim. E não existia não pagar imposto, né? E morria, mas tinha que pagar o imposto. Exatamente. Você me permite agora fazer uma reflexão que eu acho formidável para os nossos dias atuais. Por que nós estamos vivendo nos dias atuais? Exatamente para acabar com o sectarismo. Quando nós buscamos a palavra sectarismo, ela tem a mesma origem da palavra seita. E quando nós buscamos o significado de sectarismo, é quando nós vamos com tanta sede à palavra seita, nós damos tanto valor à nossa seita, aquilo que nós achamos, aquilo que dizem os que pensam iguais a nós, que nós começamos a achar que são adversários os que estão na seita contrária. Então esse é um significado profundo para os nossos dias atuais. Porque observem, se eu estou na seita daqueles que torcem, e aqui no Rio de Janeiro nós temos uma rivalidade entre o Flamengo e o Vasco. Se eu estou na seita dos flamenguistas, eu tendo a considerar os vascaínos os meus adversários. Se eu estou na seita daqueles que são os católicos, eu tendo a considerar os protestantes os meus adversários. Se eu estou na seita daqueles que votam na direita, eu tendo a considerar os meus adversários aqueles que votam na esquerda. E como está o mundo hoje? Tão arraigado nas suas seitas, nos seus pontos de vista, naqueles que pensam iguais a mim, que a gente vai criando muros de divisão entre as pessoas, ao invés de construir pontes. Então, quando a gente estuda esses respingos históricos do Velho Testamento, todos esses povos, essas seitas, que Jesus permitiu trabalhar com eles para nos deixar lições de vida eterna, é para a gente acabar com esse espírito de divisão. Esse espírito de olhar o outro pelas suas opiniões, pela sua forma de enxergar o mundo, mas olhar o outro como irmão. Como alguém que, nada obstante, pense diferente de mim, esteja numa diferente seita, é alguém que eu devo respeitar. A gente não precisa mais dividir o mundo entre saduceus, fariseus, samaritanos, porque isso era na época de Jesus. Hoje a gente está dividindo o mundo assim. Olha, aqui está o de esquerda, aqui está o de direita, aqui está o de centro. Nós estamos fazendo do mesmo jeito. Nós estamos vivendo o mesmo sectarismo daquela época. Só mudam os nomes. O que Jesus veio fazer? Olha, eu vim acabar com isso, de uns são fariseus, outros são samaritanos, outros são publicanos, porque no meu rebanho, dos quais vocês são minhas ovelhas, eu amo a todas. Independente se a ovelha é negra ou branca, independente se a ovelha é rica ou pobre, independente se a ovelha é homossexual ou heterossexual. Isso é um grande desafio para cada um de nós. Exatamente, que vem desde lá ainda com esses... digamos assim, que essa parte a gente esquece de evoluir, né? A gente fica preso, tá só dando uma modernizada na forma de fazer. Exatamente. Fica só ainda nesses atavismos, que coisa. Mas é luta de todo dia, para isso que a gente faz evangelho todo dia, para a gente lutar. Como eu reforço sempre, né? Que a gente faz evangelho todos os dias, porque a gente precisa ouvir isso todos os dias, até que entra na cabeça, para a gente começar a abrir a mente, né? Na verdade, abrir a mente e se pegar, quando tiver naquele momento que você se pegar pensando, você vai assim, pensei de novo. Ou seja, começar a antecipar, ao invés de agir e só pensar depois, a gente começar a pensar antes de agir, para começar a evitar os danos, né? Não criar danos. Exato. Porque, Ju, é uma coisa interessante. Se eu hoje passo a extorquir a outra pessoa, muitas vezes por achar que o que é material é mais importante, eu posso não ser chamado de publicano, mas posso estar me comportando
como os publicanos daquela época. Se eu hoje acho que eu sou melhor por causa da minha religião, eu acho que a minha religião é a única que vai me salvar, eu posso estar me comportando tal qual o fariseu daquela época. Se eu hoje faço uma vivência materialista, acho que eu tenho que gozar a vida, eu posso estar me comportando como o saduceu daquela época. Então veja, mudaram os nomes e nós estamos repetindo as mesmas condutas. O que Jesus veio fazer, nos trazer o Evangelion, do grego, quer dizer a boa nova. Uma rota para nós mudarmos esses atavismos. Porque nós somos aqueles que foram os fariseus, que foram os saduceus, e depois nós fomos reencarnando em diversas outras propostas, mas mantendo o selo do orgulho, mantendo o selo do egoísmo, e hoje nós nascemos espíritas. Não para dividir no espiritismo, porque se deixar a gente divide. A gente começa a criar os escribas espíritas, os fariseus espíritas, achando que só o nosso gueto é o que está correto. Então eu gosto dessas lives, porque essas lives vão nos unindo. Veja, você está em Vitória da Conquista, eu estou em Niterói, e nós estamos num papo de união, um papo de acabar com diferenças. Isso, Divaldo também recentemente falou exatamente disso, sobre a diferença de espiritismo para candomblé, entre espiritismo, candomblé e outras vertentes. Ele foi falar do espiritismo kardecista, que ele só usou esse termo por conta, só para as pessoas entenderem, mas que não existe espiritismo kardecista. Existe espiritismo, que foi criado por Allan Kardec, ponto. Para não parecer que se existisse o espiritismo kardecista, que existiria um outro espiritismo. E ele, apesar, assim, fez toda a diferença e concluiu, mas somos todos irmãos, vamos sempre para o mesmo final, que é o quê? O melhoramento, né? A evolução espiritual, que todas iam amar através do amor, a evolução espiritual através do amor. Quanto mais a gente ama, mais a gente evolui. Quanto mais a gente ama, mais a gente evolui. Então, eu gosto de sugerir algumas coisas, geralmente nos evangelhos. Por exemplo, se você pegar, faça uma listinha aí, já que a gente vai fazer igual a Santo Agostinho, né? A proposta é a gente sempre fazer igual a Santo Agostinho. Faz uma lista assim de quem você não gosta muito, você tinha o costume assim de não gostar muito, tipo, eu não gostava de advogado, ou tipo, eu não gosto de quem trabalha na Receita Federal, por exemplo, né? Fazer assim uma comparação. Vamos propor rezar por essas pessoas? Vamos propor todas as noites, faz uma oraçãozinha para tirar isso do seu coração. Tirar essa resistência do seu coração. Porque aí a gente começa a quebrar em nós esses preconceitos. Exatamente. Melhorando. Exato. Ju, eu não sei como é que você quer fazer, porque a gente teria que 45. caminhar aí até os terapeutas. Se você quiser, a gente passa agora a fazer breves comentários sem fazer a leitura. Ou se você quiser continuar fazendo a leitura, a gente para antes de onde a gente combinou. Eu acho que então a gente fecha os saduceus, né? Porque já são o quê? 46 minutos agora. Isso, o papo tá bom. Eu acho que dá para fechar saduceus e fica melhor. A gente não tem pressa, a gente quer te ouvir, a gente quer ouvir o que você tem a dizer. A gente vai aprendendo e quem sabe numa próxima a gente marca uma nova data, se Deus quiser. Tem um ano inteiro ainda de 2021 para fazer evangelho, com calma, o que importa é absorver conhecimento, né? Eu acho que a sua postura é a mais correta. A gente não deve ter pressa, a gente deve ter foco. Porque com pressa, muitas vezes, a gente perde o bonde, porque a gente acaba se atropelando, acaba deixando coisa importante para trás, mas não podemos perder o foco. Porque sem foco, quem não sabe onde ir, acaba não indo a lugar nenhum. Então nós temos um foco. Temos Jesus como a luz dos nossos dias. A gente vai seguir. Não precisa ter pressa. Porque nós temos milênios de sombras, como diz o benfeitor Emmanuel, na questão 101 do livro Pão Nosso. Mas nós podemos dar um passo de cada vez. Então vamos devagar. E devagar a gente chega ao longe. Isso mesmo. Então estamos afinados. Isso aí. Eu quero cumprimentar a Vitória Amorim,
Quero cumprimentar a Georgina. A Georgina é uma colega nossa lá também do Banco do Brasil. As pessoas vão entrando aí, eu vou dando um alô para todas elas. Uhum. Muito bem. Fica à vontade. Os saduceus, seita judia que se formou por volta do ano 248 a.C. de Jesus Cristo e cujo nome lhe veio do de Sadoc, seu fundador. Isso me lembra que em Salvador, não tem nada a ver, gente, é que eu tive um professor chamado Monsenhor Gaspar Sadoc. Só pelo nome, tá? Só isso. Seu fundador. Não criam na imortalidade, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus, nada porém esperando após a morte. Só o serviam, tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a providência divina. Assim pensando, tinham satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Quantas escrituras tinham-se ao texto da lei antiga? Não admitiam a tradição, nem interpretações quaisquer. Colocavam as boas obras e a observância pura e simples da lei acima das práticas exteriores do culto. Eram, como se vê, os materialistas, os deístas e os sensualistas da época. Seita pouco numerosa, mas que contava em seu seio importantes personagens e se tornou um partido político oposto constantemente aos fariseus. Bom, vamos lá. Quem eram os saduceus? Os saduceus, eles eram sacerdotes no templo, mas eles tinham uma particularidade que os diferenciava dos fariseus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim, até como uma introdução. Vocês acham que os hebreus, que os judeus são reencarnacionistas? Eles acreditam na reencarnação? O que você acha, Ju? Acreditam. Acreditam. Os saduceus, não. Dentro da seita judaica, a seita dos saduceus não acreditam. É que, na verdade, a crença dos judeus, ela não se limita aos 5 livros que a gente chama de Torá. Eles têm a tradição oral, eles têm a Kabbalah, eles têm outros livros, que é aquele ensinamento que vai passando de boca em boca. A Mishnah, a Gemara, a própria Kabbalah. Então, de acordo com as tradições orais que eram passadas de sacerdote para sacerdote, e hoje o ensinamento profundo da Kabbalah é de que existe a vida espiritual, de que existe o processo da reencarnação, de que existe um propósito na vida de cada um de nós. E isso era quase que mantido no círculo ali dos próprios judeus. Muitos deles chamavam de ressurreição, mas com o mesmo sentido da nossa reencarnação. Existe um livro chamado Zohar, que traz essa significação profunda da reencarnação dentro do povo judeu. Mas existia uma seita judia que não acreditava na reencarnação, que é a seita dos saduceus. Eles eram sacerdotes completamente materialistas, sensualistas e deístas. Para eles, a vivência da Torá era de forma a angariar benefícios rápidos, imediatos e unicamente materiais. E como eles conseguiram tudo isso? Porque numa das invasões do povo do reino da Palestina, do reino de Israel, que foi a invasão grego-macedônia, praticamente o império de Israel ficou destruído. Então eles começaram, homens importantes na sociedade, a comprar esse direito de ser sacerdote no templo. Então surgiram os saduceus, que são originários de Sadoc. Vocês sabem quem é Sadoc? Basta que nós leiamos o livro Paulo e Estevão, porque faz referência a Sadoc lá. Ele era amigo de Paulo. Então eles são descendentes de Sadoc. E esses sacerdotes saduceus, eles não tinham compromisso com espiritualidade. Eles tinham um compromisso rígido com os 5 livros da lei de Moisés. O livro de Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Só isso. Eles pregavam a religião da boca para fora. Era aquele culto exterior, era aquela coisa que Jesus condenava. Porque Jesus diz em Mateus assim: ai dos homens que me professam com os lábios, mas mantêm o coração distante de mim. Jesus se referia aos fariseus, que não vai dar tempo de eu falar hoje, mas se referia principalmente aos saduceus. Porque os saduceus adoravam a forma em detrimento
da essência. Eles queriam mesmo era o status. Porque, na verdade, ser um sacerdote na época de Jesus, na época da Palestina, do reino de Israel, era algo que você era o suprassumo da sociedade. Porque o Sinédrio, que era constituído de 72 sacerdotes, ele tinha o poder político, ele tinha o poder legislativo e tinha o poder religioso. Então, quando você virava um sacerdote do templo, você mandava e desmandava. E era isso que eles queriam. Eles não tinham compromisso com Deus, eles tinham compromisso com dinheiro, com status, com poder. E daí Jesus chamá-los de sepulcro caiado, porque eram brancos por fora, mas cheios de podridão por dentro. E quando Allan Kardec faz essa introdução, ele nos traz algumas palavras. São os materialistas. Eles não acreditavam nem em vida após a morte. Porque por mais que não sejam reencarnacionistas, a base de toda religião espiritualista é que nós vivemos depois. Nem nisso eles acreditavam. Eles eram os deístas. O que é deísmo? Deísmo, me permita uma brincadeira, é achar que Deus é uma inteligência artificial. Ele cria tudo e depois se afasta. Ou seja, cria as leis, cria os homens e os homens que se virem. Se eu errar, vem a punição, Deus está ali só quase que jogando dados com a humanidade. E eles eram sensualistas, porque eles adoravam as práticas do sexo. Ou seja, eram homens no mundo que se valiam da religião por poder, por status, por projeção. Será que nós temos saduceus nos dias de hoje? Eu estava aqui exatamente pensando isso, gente, mas é igualzinho que a gente vê por aí. Igualzinho. Será que tem gente no dia de hoje usando a religião para fazer política? Porque isso é prática de saduceu. Será que tem gente nos dias de hoje usando a religião para tirar dinheiro das pessoas? Isso é prática de saduceu. Será que tem gente nos dias de hoje usando da religião e coordenando práticas de sexo em grupos? Isso é prática de saduceu. Por isso Jesus condenava os saduceus. Mas eles eram muito importantes. Eles determinavam o direcionamento da sociedade. Tanto que os saduceus se uniram aos fariseus, se uniram aos escribas. Olha, nós temos que matar um certo homem chamado Jesus de Nazaré, porque ele está atrapalhando com o nosso bem-estar. Ele está subvertendo a ordem. Porque, na verdade, o que os saduceus e os fariseus queriam era o seguinte: nós vamos manter esse povo dominado porque a gente fica no bem bom. Mas como Jesus está dizendo de um tal reino dos céus, está trazendo esperança para as pessoas não estão ligando mais para a nossa dominação, não estão querendo mais pagar os nossos impostos, não estão querendo mais atender às nossas ordens. Ou a gente mata Jesus, ou a gente perde o nosso poder. Por isso Jesus, a pureza em pessoa, precisou ser morto para que os benefícios dos saduceus continuassem. E quem eram os saduceus à época? Nós. Reencarnados no Brasil hoje para ter uma vida diferente. Pois é, de vez em quando eu penso, quem será que eu era lá na época de Jesus? Porque com certeza não era seguidora dele. Se fosse, a gente não estava aqui hoje nessa luta diária. Então, sabe Deus o que eu era lá naquela época. Misericórdia. Mas aí a gente está correndo atrás do prejuízo, raciocinando, estudando, né, buscando justamente essa compreensão para se melhorar, e seja lá o que for, que a gente foi, né, mas que a partir de hoje a gente faça um novo começo. A gente faça uma forma diferente. Entendendo tudo que havia, né, e a partir daqui a gente, faz diferente. Pelo menos não se vinculando mais a essas seitas repaginadas, né? Que só fizeram trocar de roupa do mesmo jeito. Isso, só fizeram trocar exatamente. a capa, né? A gente não se ligando a essas novas correntes, né? Essas correntes velhas, mas que com roupa nova, já ajuda bastante. Exatamente. Só amando o próximo, já está bom demais. Já está um bom caminho. Exatamente. Meu amigo, nós temos 3 minutinhos para você fazer o encerramento. Te agradeço muito. Meu Deus, que aula nós tivemos hoje. Muito obrigada por enriquecer o nosso estudo. Obrigada por essa aula mesmo, né? Muito obrigada.
Eu que agradeço. Agradeço a você pelo convite, agradeço a cada uma das pessoas que, olha, sábado, mais de 10 horas da noite, estão conosco aí, pensando em Jesus, ou seja, nós temos jeito, nós estamos no caminho. Nós é que muitas vezes olhamos o lado difícil da existência, mas nós estamos caminhando. Eu acho que eu vou fazer a nossa prece. Pode ser? Que a gente aproveita esses 3 minutos nos vinculando a Jesus. E eu quero buscar lá no livro Parnaso de Além Túmulo, um Pai Nosso que sempre me sensibilizou muito, que é um Pai Nosso de José Silvério Horta, quando pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, o Monsenhor Horta, como era conhecido, ele diz assim: Pai Nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, neste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, ainda de lutas e de sofrimento. Evita-nos todo o mal e dá-nos o pão do caminho, feito com a luz e com o carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que permanecem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, das seitas, das divisões, neste mundo de desterro, distante da tua luz. E que a vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se cumpra em verdade o vosso infinito amor. Hoje, agora e sempre, Senhor. Um beijo, muita paz e que Jesus nos abençoe. Amém. Gente, muito obrigada a todos que participaram. Mais uma vez, obrigada, Rafael. Espero te ver novamente. Lindo esse Pai Nosso, concordo. Será um prazer. Minha mãe Sua mãe que é a Maria Pitangueira? Minha mãe. Um beijo, Dona Maria. Pronto. Muito obrigada, Rafael. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.